Olhamos para os desenvolvimentos do dia no 5º dia de incêndio de Monchique com José Cardoso Pereira, que é professor do Instituto Superior de Agronomia, e Eugénio Sequeira, ambientalista. Boa noite aos dois, obrigada por estarem aqui connosco. Obrigado. O que é que falhou para que este incêndio dure há 5 dias? Têm de falhar várias coisas ao mesmo tempo para demorar tanto tempo. E repare, eu entendo mais, a minha especialidade é mais a área da prevenção e do estado em que está o território. Mas precisamente essa não é uma das áreas É com certeza. E o que se passa com Monchique é que tem, como muitas outras zonas florestais do país, um déficit substancial de gestão das florestas e do espaço rural. Os últimos grandes incêndios na zona ocorreram em 2003. Há 15 anos que estava a haver acumulação de vegetação que vai crescendo gradualmente e com muito pouco controle ou redução. Ao fim destes anos todos, num período de condições meteorológicas particularmente severas, qualquer pequena ignição, qualquer coisa mais ou menos insignificante tem o potencial de se descontrolar. Já se sabia que Monchique era uma área de alto risco? Eu sou coautor de um estudo que foi tornado público em maio passado, feito com colegas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que nós considerávamos Monchique como a zona da Serra de Monchique, especificamente o concelho de Monchique, como sendo aqueles com mais alto risco de incêndios de grandes dimensões no país para 2018. E notou que foi feita alguma coisa, sobretudo desde a divulgação desse relatório, ou que foi feito o suficiente, sobretudo neste ano? Pois, desde a divulgação do relatório seria difícil porque decorreram menos de 2 meses antes do começo da época. E havia até os prazos fixados para a limpeza das Exatamente, matas. não, mas e mesmo o objetivo do estudo não eram intervenções estruturais de fundo sobre a vegetação. O objetivo era fornecer informação que pudesse ser útil para pré-posicionamento de meios de combate e eventualmente para orientar ações de patrulha, de vigilância, de dissuasão no terreno. Não era nesse intervalo de tempo que haveria oportunidade de fazer intervenções estruturais, sobretudo à escala das dezenas de milhões de milhares de hectares que estavam necessitados e que acabaram por ser afetados pelo fogo. Como é que não se faz aquilo que é preciso fazer, sobretudo tendo em conta estes avisos que já têm alguns meses e tendo em conta o grande incêndio de 2013 e aparentemente não ter feito? São anos no país todo que ninguém cuida do investimento estrutural. Estava há bocado a falar aí com o professor a dizer que o desordenamento que tem no nosso terreno, o desaparecimento da atividade agrícola, o desaparecimento das pastagens, o deixar tudo à vontade, é um desordenamento. E o desordenamento dos seres vivos, tal como na natureza, tem um nome muito simples: cancro. Conduz a riscos brutais. E o que se faz é que, quando há desordenamento, quando não há um planeamento da condução do fogo ou da condução do combate, quando não há esse investimento de fundo, repare que nós gastamos milhões de euros no combate, mas nestas medidas de fundo quase não gastamos nada. Mas, do ponto de vista político, faz muito barulho com a coordenação do combate e tal. Mas o problema reside no ordenamento do território, no emparcelamento proprietário, no desenvolvimento da atividade rural viva, com gado, com zonas agrícolas. O que acontece é que hoje em dia não há agricultura no país. Sim. Já reparou que a maior parte dos jovens abandonou completamente. Eu, outro dia, por causa da morte dos sobreiros, em que eu estou embrulhado, quis saber como é que estavam as umidades por causa da chuva e como é que estavam as raízes de sobreiro. Não havia um operário para me abrir um buraco para ver a raiz dos sobreiros. Então não sou eu, com esta idade, que vou pegar na enxada e fazer um buraco para ver onde estão as raízes. Tem que haver um operador com uma máquina, não é? Não há. Os operários que me apareciam tinham 80 anos, como eu. Não pode ser. Está bem? Quem tomava conta das vacas nessa exploração de montado, mais a norte
no meio do Alentejo, era uma velhota também de 70 e muitos anos. Não pode ser, tem que haver jovens, tem que haver atividade agrícola, tem que haver pasto, tem que haver o ordenamento do território. Mesmo no Alentejo, onde há, não estou a falar no Norte, porque o liberalismo com a divisão da propriedade, o acabar com o morgadio, causou aquilo que se vê no Norte, que é impossível fazer um planeamento qualquer decente. Porque, repare, isto também é uma questão de educação, mas é a educação do povo em geral. Como é que pode funcionar uma ZIF? Zona de Intervenção Florestal. Zona de Intervenção Florestal, que tem milhares de proprietários e que tem que ter uma gestão comum, se nós não conseguimos pôr a funcionar os condomínios nas cidades. Está a rir, porque sabe, vive, que se calhar num condomínio como eu vivo. O sarilho que é pôr 18, 20 pessoas, às vezes 5 pessoas, que moram num prédio, a gerir convenientemente, tomar medidas preventivas. Como é que se vai pôr 1000 e tal pessoas a tomar medidas preventivas? Porque ainda por cima, a maior parte deles ausentes. Porque também a ferraria... Então a quem cabe encabeçar esse trabalho? Quem é que deve tomar a dianteira? E que não tomou, aparentemente. Não tomou ninguém, até agora. Quando se fala na necessidade de tomar medidas, e se diz que, bem, há várias maneiras de parcelar rapidamente o território. A primeira é, se for um sistema liberal, é simples. Se eu limpei o meu terreno, cumpri a lei, e ardeu porque o vizinho não fez nada, eu tenho direito de pedir indenização ao vizinho. Mas não indenização pelos danos causados nesse ano. Pelos danos causados no futuro, porque quando ardeu, perdi a vegetação, perdi parte do solo, perdi fertilidade e, portanto, não é só aquilo que ardeu esse ano e a falta da madeira que ardeu. É mais. Mas não há dinheiro para pagar. Então, se quem teve a culpa não tem dinheiro, a propriedade passa pouco, teve um prejuízo, pagar o prejuízo causado. É assim que se resolve no regime liberal. Mas não somos liberais e tal, não estamos ainda num liberalismo dessa ordem. Então, estamos num regime mais centralista, tem um Estado. Quem não cumpre a lei é punido. E o Estado tem que ter meio. Mas o Estado não tem meio. Pois é outro problema. Portanto, no final de tudo isto, devemos, de resto este incêndio já está a ser investigado, no final de tudo isto devemos ir às máximas consequências. Claro. Olha, a pergunta que eu fiz em Leiria foi simples. Porquê é que a mata de Leiria ardeu 2 vezes? Uma 48% durante as guerras liberais. E este ano, o ano passado, 98%. Porquê? Porque abandonaram a gestão. Foi simples. Bastou abandonar a gestão. Não venham dizer que aqueles que pegaram fogo, com certeza, até descobriram lá instrumentos de pegar fogo, se aquilo tivesse gerido como devia ser, tinha ardido. Não tinha. Pois não. Porque é que em 100 e muitos anos ardeu 2 vezes. O mesmo que se passa também aqui com Monchique. De resto, uma das questões levantadas durante este dia, este 5º dia de incêndio, foi o facto de ter sido lançado um aviso de que havia um plano para aquela zona específica onde começou o incêndio, que estaria parado há 7 meses. Depois o Governo veio desmentir e dizer que a candidatura não apresentava as condições necessárias para que avançasse. Este tipo de planos do que conhece, esta burocracia de que falava a Associação, existe efetivamente? Demora-se muito tempo a aprovar estes planos? O que é preciso para colocar estes planos em marcha, digamos assim? A burocracia não é leve e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas tem sucessivos governos desinvestiram muito dele e ele está muito deficitário em quadros técnicos e em pessoal capaz de despachar alguns dos assuntos com maior celeridade. Estou a falar em termos genéricos, não sei concretamente o que é que se passou nesta circunstância concreta. Mas repare, o atraso, como há bocado dizia o engenheiro Eugênio Sequeira, o atraso não é de semanas nem de meses, é de décadas, porque arderam 70.000 hectares na Serra de Monchique em 2003.
e tinham ardido, desde que eu olho para a coisa com mais atenção, houve um fogo de alguma dimensão em 83, houve fogos em 91 e em 95, houve 3 incêndios que queimaram 70 mil hectares em 2003 e agora também já vamos com umas dezenas de milhares de hectares. Eu acho que é a altura de começarmos a tirar as nossas ilações e de perceber que há que, de facto, fazer coisas substanciais e de fundo. E eu acho que, como a esmagadora maioria da propriedade está na posse dos privados, o que se fizer de estrutural não se faz nem sem as pessoas, nem contra as pessoas. E tem de ser em articulação entre os proprietários e o Estado. E há que fazer coisas do género de os financiamentos públicos que são atribuídos ao setor para a arborização, para medidas de gestão, têm de estar mais estreitamente condicionados à existência de organizações de proprietários que deem escala à intervenção no terreno. Não faz sentido estar a atribuir financiamentos a quem tem meio hectare aqui e 3/4 de hectare acolá, porque isso vai ser inconsequente para fogos de 20 mil hectares. As coisas têm de ter escala e isso exige a tal organização dos proprietários para reduzir o risco, porque sem redução do risco não se justifica o investimento e as pessoas não o fazem e é racional. E têm também de os proprietários ser pagos, ser compensados por serviços que os seus terrenos, que os ecossistemas, que a floresta que eles gerem prestam à sociedade, nomeadamente a conservação dos solos, a regularização dos regimes hídricos, haver águas nas albufeiras e elas não estarem assoreadas, depende da existência de floresta e é um serviço de que beneficiam não só quem tem as árvores, beneficia a sociedade toda. Esses valores têm de ser monetarizados, têm de ser contabilizados e os proprietários têm de ser compensados por eles, de maneira a vitalizar a economia, porque não é com um dirigismo centralista e exclusivamente dependente de subsídios que se revitaliza o interior e que se revitaliza as regiões rurais. Tem de haver um mínimo de dinamismo económico para a coisa se aguentar por si. Uma das dificuldades também no combate a este incêndio é a falta de caminhos que facilitem, no fundo, o acesso e que facilitem também, por sua vez, o combate ao fogo. Há pouco ouvíamos a Patrícia Gaspar, da Proteção Civil, dizer que esse trabalho está a ser feito agora, neste momento, enquanto se combate o fogo. Há máquinas que tentam abrir caminhos. Queria perguntar-lhe se este trabalho feito em cima do acontecimento é depois um trabalho que perdura, portanto ficam abertos os caminhos, ou como são abertos assim? Não, são abertos assim não servem. Não serve. Tem que ter plano. Sim, é um dos assuntos também previsto nesse plano que terá ficado parado. Nós, na Liga, de que eu sou presidente, publicámos 9 livros sobre as florestas. E um deles era a defesa das florestas e a proteção das florestas. E estavam as medidas para os fogos, as medidas de planeamento. Publicámos um livro. Lembra-se, em 2003, que arderam aqueles milhares de hectares, vieram os peritos estrangeiros. E nós pedimos aos peritos estrangeiros que fizessem um livro que publicou, chamado 8 anos depois de 2003. Também contribui. Também contribui. Tudo isso foi feito. E nada do que se disse serviu para nada. E porquê? Porque quando a propriedade está pulverizada, como está na Serra do Algarve e como está cá em cima, é impossível atuar junto de centenas de proprietários, em especial quando a população é deseducada, não tem noção da importância que a sua atuação tem para o resto da comunidade, nem da responsabilidade que a pessoa, por ser proprietário de uma... Porque os absentistas têm que ser resolvidos. Quantos estão absentistas? Eu fiz um pequeno estudo sobre a Ferrarias de São João, estava há bocado a falar, foi um jovenzinho que veio da Holanda com um espírito de educação diferente que conseguiu fazer uma associação com os velhinhos que lá viviam, que aqueles 40 famílias que lá estavam eram todas com mais de 70 anos, e que geriu e começou a trabalhar aquela terra. É preciso mudar a mentalidade. E eles conseguiram comprar a terra de todos os absentistas. Pois. Que é vital. Há de haver, ou se compra. Mas acha que de alguma forma, e com o que se passou o ano passado, e agora para terminarmos e para ouvir os dois sobre esta questão, não se mudaram também mentalidades e não se fez já muita coisa? Não. Infelizmente, as pessoas continuam a pensar no curto prazo.
a generalidade dos povos do Também as medidas que foram anunciadas o ano passado foram medidas de curto prazo? Teoricamente não foram, mas na prática só se tomaram as medidas de curto prazo. Repare, as medidas que se fizeram para as florestas, por exemplo, a plantação do eucalipto, como foi feita, sem regras, abaixo de 2 hectares não é preciso nada, é fazer o que se quiser. Abaixo de 5 só se tem que depois dizer, abaixo de 10 só se tem que pedir uma autorização de simples. Fez com que, e pense isto, nós temos 155 mil hectares de eucaliptal bem gerido, com a certificação FSC. E que não há... São de quem? São das celulosas. E temos 800 mil hectares que não estão a ser geridos e que ardem. Porque dos 155 mil hectares das celulosas arderam, vamos pôr, eles dizem 3 mil hectares, não foram, foi um bocadinho mais, mas não foi muito mais do que 4, 5%. E dos 800 mil hectares arderam 40 e tal por cento o ano passado. Porquê? Porque não são geridos. Aquilo que se vê, que está ali, é uma mistura de pinheiro, de eucalipto, aqueles rebentou e ficou, ardeu e deixou ficar e rebentou outra vez o eucalipto, e depois serão pinheiros. E o problema disto é que aquelas zonas têm uma temperatura de fogo elevadíssima, com consequências na conservação do solo, porque também as medidas para minorar o efeito do fogo para conservar, para não perder o solo. Está a ver? Aquilo ardeu. O solo fica hidrofóbico, a água não entra, as cinzas ficaram à superfície. Então contei eucalipto e pinheiro, 60%, 70% do fósforo e do potássio e tal, está na cinza à superfície. Se vem a chuva e não há infiltração, aquilo vem para aí abaixo. Para além de fazer eutrofia, já estamos a perder a fertilidade dos nossos solos. Estamos a causar perda de solos. Nós somos o país que tem piores solos da Europa. E estamos a piorar. Os bons solos estão a ser construídos e fazem autoestradas e fazem casas em cima, e fazem fábricas nas várzeas e tal. O resto que havia Portanto, bom... mesmo que se comece a pensar a longo prazo, será muito difícil de resolver o problema. Claro, mas é preciso. Quanto mais difícil é, mais urgente é tomar medidas. Ainda se pensa só no curto prazo, muito rapidamente para terminar? Eu acho que já se começa a pensar para lá disso. Agora, por definição, do verão passado para este ano não pode ter tido consequências nada que seja de longo prazo, não é? Porque passou, quando muito, um ano. Eu acho que... Mas o que foi feito, de alguma forma, foi bem feito? Ainda haverá mais para fazer? Foram feitas coisas de ambos os tipos. Foi, por exemplo, estas medidas discutíveis tecnicamente, mas o princípio em si é bom, de limpar em torno das povoações e das casas isoladas para reduzir o risco de incêndio. É uma coisa que dá resultados imediatamente. E penso que corrigindo e afinando é de manter e é de continuar. Por outro lado, começou-se a trabalhar, criou-se a estrutura de missão que vai criar a Agência para a Gestão Integrada do Fogo Rural. E a gestão integrada, que é pôr sob um mesmo plano e sob um mesmo esquema conceptual a prevenção, a detecção e o combate, é fundamental e pode, de facto, ser muito benéfica a longo prazo. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui connosco e pelos vossos esclarecimentos. Fazemos agora uma curta pausa.